Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Bom dia, Érico. Mas assim, vamos ver o look do Hugo de hoje. O look do Hugo de hoje está com camisa do Colorado. Todo mundo... Pelo menos combinou o short com C do Colorado, né? Não, tem vermelho aqui no C do Colorado, Total. Vermelho no short. Depois você passa o telefone da sua stylish. Personal designer. stylist. Nossa Senhora. Dito tudo isso, a gente estava falando que são... A Eu gente- acho que eu tô só escutando alguém no background. Parece que o microfone da equipe tá ligado. Segura um pouquinho. Foi. 500 mil pessoas, Hugo? 500 mil pessoas. A gente acredita que 500 mil pessoas vão participar do desafio 6 em 7. É incrível. Existe uma altíssima probabilidade disso Altíssima acontecer. probabilidade. Quantas já temos registradas até o momento? 292 mil. 292 mil. Quer dizer que você acredita, mediante o que você está vendo agora, que entre agora e o dia 26 de janeiro, tem que pensar um pouquinho. Dia 26 de janeiro, a gente vai ter mais 108 mil pessoas? Não. 208 mil. Você acredita que vai quase que dobrar? Sim. E de onde você Não, está vendo? não, quer dizer, a gente conta a participação, todo mundo que participou. Muita gente participa depois que o lançamento começa também, né? Não é só Então, durante, né? Então, até o dia 29. 9, até o dia 29. Você acredita que 500 mil pessoas, meio milhão de pessoas. Partindo do princípio que o Brasil tem quantos milhões de habitantes? Era o último número que eu tenho na cabeça é 200. Vê se tá certo aí. Vamos ver lá. Quantos habitantes tem o Brasil? Isso. Olha, você não errou, não. 209 milhões de habitantes. Isso. Quantos habitantes tem no Brasil que acessam a internet? Olha só, existe... E detalhe, esses 292 foi o número de sexta-feira, que teve sábado e domingo, né? Que pessoas se inscreveram. Então, isso daqui já deve estar Show de bola. Então, ó, próximo de mais vou de te 300 falar uma coisa hoje. interessante. O Brasil, segundo a agência Brasil.ebc, então aparentemente é uma agência mesmo. Você sabia que a Priscila trabalhou na EBC, né? Ela reportava pro presidente. Pro presidente, né? Graças a Deus ela trabalha com a gente agora. Né? Foi difícil tirar, mas conseguimos. Total. Existem 134 milhões de pessoas com acesso à internet no Brasil, segundo a EBC. Quantas dessas pessoas... A gente ainda faz anúncio para menor de 25 anos? Não. Não mesmo. Nem para uma lead menor? Na verdade a gente faz, mas é marginal ali. A gente sempre testa, sempre tem um orçamentinho, mas eu vou falar que é menos de 1% ali. Dessas ele não atinge aqui, deve ser no por máximo lead pra gente? Não, porque na verdade não, cara. A lead de gente jovem, ela é muito mais barata, ela responde absurdamente bem. Só que ela não compra da gente, né? Então, e a gente segura o orçamento. Mas não chega um preço que vale a pena pagar? Tipo assim, se ela fosse 1 centavo, por mais que ela... Sim. A gente sabe esse preço hoje? A gente nunca a gente nunca se dedicou para saber isso, mas não, a gente não sabe. Tá aí, a gente sempre tenta pagar menos por essa lead. Sempre tenta pagar menos. Você sabe quanto? Menos? É tipo R$2 a lead. Se eu não me engano, esse é o número. R$2. Então, e uma lead normal a gente paga 8, pela lead a gente paga 4 vezes menos. 18 a 25. De 18 a 25, né? Falar para a equipe aí, recado para a equipe que estiver escutando o podcast. Eu queria saber o retorno de investimento de pessoas com menos de 25 anos em relação à fórmula. É um número interessante da gente se ver. Mas não é o tema de hoje, não. Mas, se a gente parar para pensar, se você está falando que 105... se a gente for fazer uma conta, 500 mil dividido por 134. Opa! Dividido. Olha, o teclado está mal configurado aqui, viu, equipe? No sentido de eu aperto um botão, sai outro. Ele deve estar no ABNT Brasil. Tem que botar no internacional. Não consigo dividir. Desgraça. Você quer o quê? Eu divido aqui para você. Tem que usar o celular também. Posso usar o celular. Eu quero usar a porcentagem de pessoas que provavelmente estão no desafio 6 em 7. 134 milhões. Não, 500 mil.
dividido por 134 milhões dá 0,4%. 0,4 não, 4%, né? Não, é 2... 0,4, Hugo, porque tem 3 zeros aqui, ó. Tem 2 zeros aí, né? Tem 2, 0,4%. Ah, não, 0,4, é Acredito para mim, no tempo do banco eu ainda sabia disso. 0,37%, mas 0,4% da população que tem acesso à internet brasileira vai participar do Desafio 6 em 7. Que incrível, né? Sim. É incrível mesmo. E quando é que ele começa? Ele começa no dia 26 de janeiro, agora. Vai até o dia 29 de janeiro. E o que vai acontecer? E o tema do podcast hoje é a gente explicar um pouquinho. O que você deve esperar desse desafio, né? O que você deve esperar? E o mais interessante disso tudo é que, apesar de que eu seja o expert do desafio, a engenharia do desafio é feita pelo Hugo e a equipe dele. Então, o Hugo e a equipe dele, dessa vez, por mais estranho que pareça, a gente acha que o Hugo não faz nada, só faz tráfego. Dessa vez ele foi... Nossa, o Hugo, há muito tempo que ele faz... Ele só gerencia pessoas que fazem tráfego hoje em dia, né? E só para deixar mais claro qual um pouco do seu papel na empresa, o Hugo, ele é um diretor coringa, um executivo coringa. De tempos em tempos a gente tem novos projetos e aí não tem quem faça o projeto. São projetos importantes. E aí a gente coloca o Hugo para liderar. Eventualmente ele lidera esse projeto bastante, até ele achar um líder para ele ficar disponível para outros projetos também. Eu não sei se na sua empresa tem um executivo coringa, mas é muito bom, né, para você ter projetos chaves. E o Desafio 6 em 7 é um projeto chave para a gente. A gente queria mudar um pouco do jeito desses eventos de lançamento, da fórmula de lançamento. E só para deixar claro, tanto o Desafio 6 em 7, quanto a Semana 6 em 7 anterior, quanto os outros, são eventos de lançamento da fórmula. Sim. Numa visão muito estratégica, a gente quer, de alguma forma ou de outra, mostrar para as pessoas que é muito bom, que é uma grande oportunidade, e a gente acredita que, no final das contas, o resultado vem do comprometimento. No final das contas, vem. Mas para a pessoa se comprometer, é legal dar uma amostra do que é possível. E nesses eventos que a gente faz, a gente quer dar essa amostra do que é possível, ensinar muita coisa, mostrar que ela quiçá fazer ela acreditar nela mesma, através de exemplos, razões, entre outras coisas. E depois a gente abre as nossas turmas da fórmula de lançamento, que vai acontecer no dia 1º de fevereiro. A gente já fez inúmeros lançamentos. Semana 6 em 7, Maratona 6 em 7, todos eles relativamente com muito sucesso, né? Para muita gente isso é muito, para muita gente isso é pouco, você falar os números, mas para a gente é muito sucesso. Pra gente foi muito. Mas a gente resolveu fazer diferente esse ano, esse começo de ano, e começou a fazer em vez de uma semana de aulas somente, uma amostra do que são as aulas da fórmula, a gente resolveu fazer um desafio. Hugo, qual que é a diferença básica entre o Desafio 6 em 7 e os outros lançamentos que a gente fez? Interessante, Além do nome. Além do nome, né? Não. Esse é o evento mais diferente que a gente já fez. E uma coisa interessante é o seguinte, né? 2020 foi um ano complicado. E assim, nas nossas conversas aqui, provavelmente muita gente já sabe, muita gente não, mas, eu sou uma pessoa que gosta de investimento, né? Eu gosto de investimento como, especificamente na Bolsa de Valores, como um veículo para construir patrimônio. E quando você está investindo dessa forma, uma coisa que você faz é acompanhar as empresas que você tem lá, que você comprou, empresas das quais você é sócio. Qual empresa que você é sócio? Por exemplo, Lojas Renner. Isso não é nenhuma recomendação, tá, gente? Não, e, cara, eu não estou aqui para falar de investimentos, você quer investimento, tem gente muito melhor que eu. A gente está aqui para falar um exemplo, né? Exato. Então, vamos lá. Mas por que eu trouxe isso, né? Boa parte das empresas, por exemplo, que eu tenho, quando eu estou acompanhando, né? Enfim, uma das coisas que aconteceu é que a pandemia e, né, esse momento delicado que a gente viveu aí em 2020, cara, ele teve muito ponto, assim, foi horrível, muito ponto negativo. Mas essa situação forçou as empresas a ficarem mais eficientes, forçou a empresa que tinha projeto de digitalização, que estava com guidance para botar esse projeto no ar em 5 anos, botar no ar em 1 ano, enfim. E uma das coisas que aconteceu foi, para a nossa empresa também, ela trouxe
um monte de coisas que, se não fosse essa situação difícil, e de novo, gente, eu não estou dizendo que isso foi bom para o país, não, foi muito ruim, mas ele trouxe muita coisa boa para a gente. Né? Ainda está sendo, né? Enfim, está sendo. Mas o fato é, isso trouxe muita coisa, fez a gente testar muita coisa que a gente dificilmente testaria se a gente não vivesse essa situação. E uma das coisas que a gente testou foi no final do ano passado. A gente sempre faz um evento ao vivo para os alunos da Fórmula. E, devido ao ano de 2020 que a gente viveu, a situação que a gente estava, esse evento ao vivo, ele foi feito de forma online. Ele ainda assim foi ao vivo, mas ao invés de ser ao vivo presencialmente, que é como a gente sempre faz, a gente fez de forma online. E o evento foi um tremendo sucesso. Assim, as pessoas amaram, enfim, o conteúdo incrível, a experiência das pessoas foi incrível. E aí, uma das coisas que a gente parou e pensou assim, se isso deu tão certo, será que não tem alguma coisa que a gente pode aproveitar desse evento para o lançamento? Porque, querendo ou não, o lançamento ele também é um evento. Ele é um evento, ele acontece ao vivo, não é gravado. Cara, o Érico vai lá, ao vivo, pisa no palco, dá as aulas e tudo mais. Que não tem nem palco, é chão, né? Que não tem nem palco, é verdade. Palco era quando era presencial. E aí a gente pensou, cara, o que a gente pode aproveitar? E aí o Érico, enfim, no brainstorm, o Érico falou assim, cara, e se a gente fizesse um desafio nesse evento? E quando você pensa a palavra desafio, o que um desafio tem de diferente de simplesmente um evento que você vai lá assistir? É uma coisa que... vamos ler, desafio. O que vem desafio para mim? Me tira da zona de conforto. Desafio geralmente sai da zona de conforto. Exatamente. Tem um objetivo específico. Vamos lá, me tira da zona de conforto, tem um objetivo específico. Para muita gente, desafio para as pessoas é correr uma maratona. Exato. Se você já corre, não é um desafio, né? Se você é um corredor... Talvez seja um desafio correr a menos tempo, com menos tempo. Exato. Ou correr descalço, ou correr no círculo polar, ou sei lá. Mas, enfim. Então, ele tem um objetivo específico. Te tira da zona de conforto. Vai ser difícil. Tende a ser difícil, não é desafiante, não chama de desafio. Mas o objetivo final, meio que na cabeça de quem está sendo desafiado, vale a pena. E... geralmente implica para você sair da zona de conforto, geralmente implica em você ter que fazer alguma coisa. Ter que completar uma tarefa. Exato. Levar uma tarefa até o fim, né? Não é... tem que completar alguma coisa no mundo real. Não pode ser... não pode ser abstrato demais. Completou o desafio ou não completou o desafio? Exatamente. Tem que ter um critério de completude. Você tem que saber se você completou ou não de forma clara. Não existe, né? Se completou ou não, mas enfim. Exato. E essa é a principal diferença desse evento. Nesse evento, pela primeira vez, a pessoa, ele está sendo desenhado para qualquer participante que participar e que decidir participar do desafio, sair do evento com um plano para esta pessoa, chegar aos 6 em 7. Um plano. E assim, o Érico deixa isso muito claro. O evento do desafio, ele é um evento de lançamento, ele é uma amostra. Então, isso até foi um desafio para a gente aqui também. Você fazer um evento em 4 dias... e ao longo desses 4 dias, deixar a pessoa em plenas condições de sair com um plano para ela chegar no 6 em 7 dela. E eu acho que vamos falar sobre plano, porque tem diferentes planos. Até aqui na nossa empresa a gente tem diferentes planos. Tem uma coisa que chama planejamento. Quem é um pouco mais técnico, que segue isso, deve saber até mais que eu, que chama planejamento estratégico. A estratégia... Então, vamos lá, você vai nos tempos do... Nossa, engraçado que eu vejo isso no YouTube também. Você sabe como o Alexandre ganhou várias das guerras dele? Tem uns canais que falam exatamente onde estavam posicionados os exércitos. Alexandre, no caso, é o Alexandre o Grande, né? Lá da Macedônia. Exatamente. Não, tem uma que ele estava com 100 mil pessoas, eu vou dar um número que sai da minha cabeça, e o outro exército do Dário tinha 1 milhão de pessoas. Galgamela. Galgamela. Sabe como é que ele ganhou a batalha de Galgamela? Você sabe exatamente, assim, desenhado como é que foi que aconteceu? Não. Ele traçou uma estratégia. E tem um plano estratégico.
Um pouco depois, ele reuniu com os generais dele lá e falou assim, a gente vai fazer esse plano aqui, e o plano vai ser esse. A gente tem menos gente, é assim que a gente vai ganhar do Dário, que tem 1 milhão de pessoas. Se a gente jogar simplesmente os nossos exércitos frente a frente, e não existia, no caso da Batalha de Gaugamela, não existia vantagem territorial. Ele escolheu um território plano, né? Então ele não estava nem em cima, nem embaixo. Uhum. Então, sem vantagem territorial, né, é difícil de ganhar uma batalha onde só tem espada e lança, né? Uhum. E não tinha nenhuma máquina muito grande de guerra. Como é que ele ganhou? Você nunca teve a curiosidade de saber que aconteceu isso? Como é que ele ganhou? Cara, agora que você falou, eu fiquei curioso. É muito legal. E se você procurar no YouTube como é que ele fez, tem uns canais muito massa que mostram exatamente como a gente não sabe, eu acho que eles veem isso pelos livros de história, mostra exatamente o que ele fez. Onde ele posicionou os exércitos, onde ele posicionou a artilharia, o que a cavalaria fez naquele momento, por que estava se passando na cabeça, o que foi movimentado a qual hora. Então esse é um exemplo da estratégia que o Alexandre usou contra o Dário. E funcionou. Sim. É um planejamento. E se você olhar exatamente aquele planejamento, você sabe mais ou menos o que você faria se você estivesse naquela situação como um general. Mas você não sabe exatamente qual é que exata arma, através daquele plano, que exata arma a artilharia estava usando. Você não sabe exatamente o peso da arma. Você não sabe exatamente o material da arma. Então, assim, um planejamento estratégico não necessariamente te dá 100% dos detalhes. Porque se a gente fosse dar 100% dos detalhes, esse plano tinha que ter 1000 páginas. Cada porcento dos detalhes. Mas quando você tem uma estratégia que você acha que funciona, você vai procurar os detalhes dela. Lá no fundo. E os detalhes não são estratégicos. A gente chama isso de detalhes táticos. Exato. É a execução. Como você vai fazer então, o que você pode esperar desse negócio? Você pode esperar o que está escrito. A primeira palavra do e-mail que você vai mandar no seu lançamento de semente? Não. Mas você vai saber como é que funciona. Você vai saber onde você vai ter que posicionar seus exércitos, onde você vai ter que posicionar seus exércitos, onde você vai ter que gastar energia. Então, assim, um planejamento estratégico, ele não entrega exatamente tudo, porque para você entregar exatamente tudo, você precisaria de 1000 páginas. Isso é desafiante de você ensinar para uma pessoa em 4 dias de qualquer jeito. Uhum. Mas você vai ensinar, você vai ter a noção de onde você vai ter que direcionar o quê, independente de onde você esteja. Isso é, se você tem dinheiro, você vai saber exatamente o plano estratégico de como é que você faz se você tem dinheiro. Se você tem expertise, ótimo. Mas se você não tem expertise, nem dinheiro, nem tempo, como é que você estrategicamente ganha? E a estratégia, ela tem muito valor. Porque se o Dário soubesse da estratégia do Alexandre, ele não perdia a guerra. É verdade. E qual que era a genialidade do Alexandre? A genialidade do Alexandre o Grande eram as estratégias de guerra dele. Né? Ainda muito novo, ele tinha umas ideias interessantes que faziam com que um exército de 10 vezes menor, não sei se eu estou exagerando ou não, mas era bem mesmo menor. Eu acho que é isso mesmo, viu? Acho que é isso mesmo. É o número que eu tenho na cabeça também. Até na Batalha dos 300, né, dos 300 espartanos, eles seguraram um exército grande de persas, mas eles estavam protegidos por um terreno que afunilava o exército persa. Uhum. Então, afunilava e, eventualmente, ele não tinha contato com... Não tinha como o exército ter contato com a coisa toda. Até isso foi uma estratégia de como eles fizeram isso e tal. Mas o caso do Alexandre era incrível, porque não tinha afunilamento. Era incrível por isso. Então, estratégia importante é o primeiro passo. É como o general pensa. O general não sabe exatamente qual a cor do sapato de cada soldado. Mas ele sabe posicionar o soldado naquela posição. E a nossa intenção é que se você consegue ver um caminho estratégico para você, na sua condição, com ou sem expertise, com ou sem dinheiro, com ou sem isso, fazer o 6 em 7, a gente acredita que alguma dessas 500 mil pessoas vão ver isso. E algumas delas vão querer trilhar essa jornada. Então, assim, quando o Alexandre mostrou o plano para os generais dele,
Ele teve que mostrar o plano para os generais. E aí eles falam, e aí, a gente executa ou não executa? Faz sentido ou não faz sentido? No caso dos caras, não tinha muito... Eu acho que não tinha muita escolha, não. Tinha o cara escolha. É general, né? Mas sempre tem, mas... Não tinha bastante coisa. Mas assim, você entende que eles tinham que comprometer ou não com o plano? Sim. E muitas coisas do plano que aconteceram não aconteceram do jeito que foi planejado. Né? Porque você não tem como prever o que o inimigo vai fazer. Exatamente. Ou não tem como prever o tempo, não tem como prever um monte de coisa que acontece. Então, muitas das coisas não são exatamente feitas como plano. Mas você entende que uma vez que eles sacaram, esse plano pode funcionar, vamos fazer. E essa é a diferença do desafio 6 em 7 para a fórmula de lançamento. Para quem escreveu o plano para si e acreditar, esse plano, cara, tem chance de funcionar para mim. Se quiser uma ajuda do detalhe, a cada centímetro da coisa, que é mais difícil e chato de especificar, vou dizer que é chato, se eu for falar da aula do primeiro e-mail do lançamento de semente, vai demorar 1 hora só naquele e-mail, se eu for entrar em tudo que precisa saber. Então, a nossa ideia é entender e selecionar pessoas. Com o desafio, a gente seleciona pessoas, porque se o cara não fizer nem o plano, ele nunca vai ser um cliente nosso. E, se ele não tem noção do que vai acontecer, por que ele vai decidir ser o nosso cliente? Né? Então, foi isso. Mas, então, primeiro foi o desafio de fazer esse plano, em 4 dias. Exato. Por si só, desafiante, do zero, absolutamente do zero. A segunda coisa foi que a gente pegou coisas do evento que funcionou no final do ano e decidiu trazer para os lançamentos. O que a gente pegou que funcionou, Hugo, e a gente decidiu trazer para esse desafio, que vai ser diferente dos lançamentos anteriores? Então, de cara, esse desafio, cada participante vai ter uma área exclusiva, uma dashboard. Eu não sei qual é a palavra. Chama painel. Um painel, isso. A gente nunca teve painel, né? Não. Sempre, como é que sempre aconteceu? A aula ia começar, a gente mandava um e-mail, no e-mail tinha uma página lá que só reproduzia as aulas, né? Reproduzia as aulas e eventualmente a pessoa entrava numa comunidade ou não. Mas, é uma coisa que ela recebia por e-mail. Certo. Agora, ela vai ter um painel exclusivo para ela. Certo. O que vai ter nesse painel? Se um painel do meu carro tem a velocidade do carro, quanto de gasolina ele tem, eventualmente, o que mais tem no painel do seu carro? Rotação. Que você usa rotação? Não. Cara, eu nunca usei rotação no carro. Para mim é uma coisa... Eu nunca usei isso. Geralmente, quando o carro é manual, você usa mais. Mas total, mas eu descobri por que serve rotação. Depois me lembra que agora eu... Nossa, eu vou... Nem quando era manual eu não via rotação. Não sei quem vê rotação. Acho que quem botou rotação nos conta-giro, né? O famoso conta-giro. Não faz sentido. Mas, enfim, tem rotação. O que tem num painel? O que vai ter num painel de alguém que estiver participando do desafio? Então, primeiro, que a gente não pode deixar isso para trás. Eu acho que isso é a coisa mais importante, é o link para ele acessar uma aula. Toda vez que uma aula for ao ar... Ele vai lá no painel dele e o link está lá. Ele vai lá. Ele não precisa procurar no e-mail. Não, Ele vai poder sempre voltar ao painel. Exato. Então, o painel é o norte da pessoa. Certo. Outra coisa que vai ter são as atividades e as tarefas que ele vai ter que cumprir. Centralizadas no... painel. Antigamente a gente postava ali, link ali. E ele posta na comunidade, vai lá na comunidade e responde. Não, cara, agora vai ser tudo dentro do painel. Certo. Tudo dentro do painel. Outra coisa que vai ter no painel a gente não pode deixar isso para trás, que a gente está falando isso aqui o tempo inteiro, é aonde ele vai preencher o plano dele. Então ele vai poder preencher o plano dele no painel, na estrutura do painel. Exatamente. Não vai ser um PDF que ele vai depois, não. Não, ele vai preencher lá dentro do painel todo o plano dele. E ao final do desafio, assim que ele tiver preenchido, ele vai apertar um botão download, o painel vai gerar um PDF e ele vai receber um PDF do plano dele, com o nome dele, com o caminho que ele escolheu, né? Porque dependendo de onde é que você está, dependendo do caminho que você quer ir, você vai para um caminho ou outro. Decisões, escolhas. As decisões que ele fez, exatamente, estratégicas ali, para ele chegar no 6 em 7. Entendi. Então, isso vai estar lá dentro do painel. Isso são as coisas macro. E aí, nesse desafio, ele vai ter também uma atividade extra. Que aí é uma coisa que você sempre fala, cara. Quando a pessoa tem um sócio, dificilmente a pessoa está 100% sozinha num projeto. Quando ela decide fazer o 6 em 7,
eu diria assim, é mais raro aquela pessoa que vai 100% sozinha decidindo tudo. Normalmente, ela envolve outras pessoas. Ela envolve um sócio, ela envolve buscar um expert que eventualmente vira um sócio, mas mesmo que ela vá se lançar, geralmente ela traz uma outra pessoa para poder participar desse projeto junto com ela. E aí, se você quer fazer o 6 em 7, você quer envolver outras pessoas, qual que é o jeito mais eficiente de envolver alguém para participar de um projeto de fazer um 6 em 7 junto com você? Trazer ela para o desafio também, para assistir. Por quê? Porque eu sou uma pessoa extremamente treinada em mostrar o 6 em 7 como uma oportunidade. E resolver potenciais perguntas que param as pessoas de querer o 6 em 7. Esse é o que eu sou muito bom em, já fiz isso várias vezes. Uhum. Então, se eu pego uma pessoa na rua, porque eu já me preparei tanto, chances são que eu tenho uma das pessoas mais treinadas que existe para ela conseguir ver o 6 em 7 é uma oportunidade, mas não quer dizer que a pessoa vê. Sim. Para ela conseguir ver que 6 em 7 é uma oportunidade para ela, só que quando ela vê essa oportunidade para ela, vão surgir perguntas, objeções. Eu não consigo, não tenho dinheiro, eu não tenho informação, E eu sou muito treinado em responder essas objeções de forma íntegra, né? Preto no branco, sem esqueminha, sem manipulação, assim, preto no branco mesmo, tal que a pessoa consiga entender que ela pode. Sim. Quando alguém vê o que eu faço e tenta explicar, ela não tem a mesma habilidade, o mesmo treino, a mesma quilometragem que eu tenho. Então, assim, enrola. Então, se você tentar explicar o 6 em 7 para uma outra pessoa e tentar responder as objeções, ela vai chegar com objeções que você não está preparado para responder. Não, ou porque você não foi treinado, ou porque você não tem os dados para fazer isso. Né? Você não tem o tanto de dado, quilometragem que eu tenho. Então, chances são que se você quiser que uma pessoa entre no seu projeto, mais importante que você envolver ela, é você deixá-la escutar. Porque se você está envolvido e quer o 6 em 7, foi porque um dia você assistiu um vídeo meu, ou um conteúdo meu, ou uma aula minha. Então, o jeito que você acabou se envolvendo nesse projeto foi me escutando, em sua grande maioria. Então, o melhor jeito de você envolver outras pessoas é trazer elas para me escutar também. E traga com as suas dúvidas, com suas objeções, com seus poréns, e é legal isso, de peito aberto. Tal, e seria legal. E eu consigo convencer todo mundo? Não, nem minha mãe ainda não consegui convencer. Não. Mas assim, eu tenho um bom track record, eu tenho um bom histórico. Né? Eu acho que não existe nada que seja certo para todo mundo, mas enfim, se quiser ter a chance de ter uma explicação bem pura, clara, de peito aberto, eu acho que ela tem que ver as aulas que eu vou dar. É o famoso, quer convencer alguém? Traz a pessoa pro desafio e deixa o Érico trabalhar. Deixa eu trabalhar para você. Pega uma pipoca e veja a coisa acontecer do seu lado. Exato. E, nada melhor, né? Nada melhor. Relaxa, senta no sofá e deixa eu trabalhar para você. Então, dito tudo isso, como já diria o Érico, uma das coisas que a pessoa vai ter lá dentro do painel dela é a opção de convidar amigos. Mas isso daí, tipo, em teoria toda pessoa já tem. Você pode simplesmente ir lá e convidar, cara, vamos lá, vamos assistir comigo. Só que uma coisa é você simplesmente convidar, uma coisa é você fazer uma coisa simplesmente fazendo, outra coisa é você fazendo uma coisa e medindo se aquilo ali deu certo, para quem deu certo. E, quiçá, ganhando prêmios por isso. E eu falo prêmios no sentido de transformando isso num jogo para você. Exatamente. E aí a gente vai entrar no próximo negócio do desafio. Então, lá dentro do painel, você vai ter um botão convidar amigos. Quando você clicar naquele botão, ele vai gerar um link que é só seu. Cara, cada uma das 500 mil pessoas, se forem mais de 500 mil, vai ser, porque o negócio é escalável ao infinito e além. Cada pessoa vai ter um link específico que, ao invés de simplesmente você falar assim, inscreve lá, você pode pegar esse link, sei lá, mandar no WhatsApp da pessoa, cara, tô participando de um desafio, eu acho que a gente tem tudo a ver com a gente, vamos ver aí, é gratuito, se inscreve aí, que a pessoa só precisa se inscrever. E cada pessoa que se inscrever, você vai ver, cara, eu mandei este link pro Érico, sei lá, por exemplo, ou pra Letícia que tá ali dentro, e eu vou ver se a Letícia se inscreveu ou não.
E aí, inclusive, se ela não tivesse inscrevido, eu vou ter se inscrito, né? Eu vou poder ir lá. Ô, Letícia, e aí? Vamos lá, cara. Ó, tá chegando, bora. Então, você vai poder convidar amigo. E se ela se inscrever? E se ela se inscrever, você vai saber, ó, bum, inscreveu. E aí você pode convidar quantos amigos você quiser. E aí a gente entra no spoiler que o Érico já deu. Durante esse desafio, o que é um desafio? É você cumprir tarefas. E a gente quer que você cumpra as tarefas. Por quê? Por vocês. A gente sabe, cara, se a pessoa cumprir tarefa... Por exemplo, uma tarefa simples. Se a pessoa assiste todas as 4 aulas até o final, a gente acredita que ela vai estar muito mais preparada para fazer o 6 em 7 do que se ela não assistir. Assim, infinitamente mais preparada por tudo que o Érico prepara e ensina lá dentro daquela aula. Ela vai estar infinitamente mais preparada para fazer o plano dela. Porque você tem... O desafio, ele culmina em você fazer um plano, mas a gente tem lá todas as aulas que o Érico vai dar para te preparar para fazer um plano. Porque se você não sabe o que você está fazendo, dificilmente você consegue planejar alguma coisa, você não tem a menor noção de como é que funciona. Então, você precisa ir lá e assistir as aulas. Então, enfim, são várias tarefas. Convidar amigos. Uma vez que você assistiu a aula, eu quero ver se você realmente aprendeu. Então, você fixar o que você aprendeu naquela aula. E aí, durante o desafio, a gente vai ter várias tarefas para você cumprir. E o que é uma coisa que mais faz as pessoas cumprirem tarefa, que mais faz o ser humano cumprir tarefa na face da Terra? Eu descobri isso de uma maneira bem legal, bem legal. O que faz mais a pessoa cumprir tarefa? Principalmente as tarefas que parecem sem noção. E a palavra é jogo. Pensa bem, futebol. Qual que é a tarefa do jogador? Pegar uma bola de couro e colocar dentro da rede. Por que alguém vai fazer isso? Porque alguém transformou aquilo num jogo. E com o jogo veio regras e pontos. É muito louco isso. Você parou para pensar, golfe, né? Quem joga? Eu joguei uma vez na vida só. Mas enfim, é pegar uma bolinha, bater com uma parada e colocar a bolinha no buraco. Coisa... Não traz nenhum benefício para a sociedade fazer isso. Mas muitas pessoas fazem. Por quê? Porque alguém transformou aquilo num jogo. Basquete, é a mesma coisa. Tem um que é clássico também, que é novo e que cresceu absurdamente, vem crescendo. CrossFit. CrossFit virou jogo. O cara transformou exercício, levantar peso, fazer flexão, fazer barra em um jogo. Então, no livro que chama Super Better, né? Eu não tenho em português, mas uma pesquisadora chama Jane McGonigal, ela começa a destrinchar, li esse livro faz uns 3, 4 anos atrás, e ela falava, por que gamificar? Isso é, tornar alguma coisa no jogo faz com que pessoas façam alguma coisa, né? Façam alguma coisa que, na verdade, elas não fariam. Então, se lavar a louça é ruim na sua casa e não acontece, transforma num jogo para você ver. Se os caras jogam uma bolinha numa cesta, uma bola numa cesta, e acham aquilo, transformam aquilo num evento mundial. Tipo, se matam para isso, né? Se matam, se chama basquete. Então, a gente, desde então, entendeu o poder. Faz uns 5 anos que a gente já entende o poder de gamificar a coisa. Mas a gente nunca tinha botado em prática. Porque, enfim, tinha sempre um projeto a mais. E chegou no evento ao vivo do ano passado, a gente tinha uma consultora que fazia com que a gente... É uma consultora de eventos virtuais, né? Chama Barry Baumgartner. Nossa, que nome, né? Nossa, mas ela chama isso mesmo. O nome mais louco. Mas ela chegou e falou assim, cara, a gente vai começar a criar uma gamificação lá dentro para que as pessoas engajem mais. Porque se elas engajarem mais, elas vão consumir mais o seu conteúdo e vão ter mais resultado. E às vezes as pessoas até querem engajar, só que elas não fazem porque não estão motivadas o suficiente. E uma das coisas que motiva as pessoas a fazer é transformar aquilo num jogo. Então pega as coisas, pega alguma coisa que realmente, se ela fizer, vai trazer um benefício de longo prazo para ela e dá ponto para que elas façam. Então ganhar ponto é uma parte do jogo. Depois ter campeões e perdedores, vencedores e perdedores é uma das características de um jogo. E depois vencedores são gratificados, também é uma parte do jogo. E sim, às vezes você faz isso pelo prêmio e não, às vezes você faz isso só pela diversão de fazer. É divertido jogar.
Eu tava jogando banca imobiliária com meu filho. É divertido. Não, É coisas mais sem noção. Você pega um monte de nota que não é dinheiro, que não é de verdade, finge que você comprou uma casa. Mas, enfim, é um jogo. Uma vez que se transforma num jogo, parece que fica mais divertido. Então, tudo que é jogo. Então, a gente fez esse mapeamento. E pela primeira vez vai ter jogo. Então, se você, por exemplo, convidar um amigo é legal? Mas já pensou se você ganhasse pontos e prêmios que talvez você nem conseguisse comprar? Talvez não, que você certamente não consegue comprar. Para cada pessoa que você traz. Olha que legal, que divertido. É mais divertido para você, para algumas pessoas vai ser. Então, quem trouxer mais pessoas para o lançamento vai ganhar. O Hugo falou que uma das coisas que é importante... E por que a gente pensa nisso? Porque é simplesmente para ganhar? Sim, ele ajuda a gente a trazer mais presença para o Fórmula. Mas se você trouxer as pessoas que você queira que está nesse projeto com você, vai ser bom para você também. É um ganha-ganha. Com certeza. E se o jogo fizer isso ganha-ganha, ainda mais divertido, melhor. Aí a segunda coisa é consumo das aulas. Durante as aulas vão ter palavras mágicas lá, secretas, não é mágicas, não, secretas. Sim. Eu vou dar umas palavras secretas que só quem assistir a aula naquele momento aí ao vivo, não a gravação. Não sei se a gente vai diferenciar entre gravação e ao vivo, não, mas a gente devia fazer uma ao vivo e uma gravação. Tá aí, vamos fazer. De repente, ainda vai dá fazer tempo. Não do ao vivo é só eu falar no final. Do ao vivo, e você preencher e colocar essa palavra lá no dashboard, você vai ganhar pontos. Né? Tem a gravação também, que você pode também ganhar pontos. Por quê? Porque se você consumir, você ganha. E a gente ganha também. Porque você fica mais presente, mais educado. E clientes mais educados são melhores pra gente. E para você também. Porque são melhores para você, exatamente. Você vai fazer o 6 em 7. Cliente que faz 6 em 7 que é o cliente bom para nós, né? É o melhor do mundo. Gente, o que mais... O povo vem agradecer, a gente fala, cara, você quer me agradecer? Vai lá e faz um 6 em 7. Faz um 6 em 7 para nós. E fica feliz. Por E você. cria emprego, paga imposto, gera empreendedorismo. Nosso melhor agradecimento da vida é isso. É isso. E faixa preta. Então, por exemplo, consumo vai gerar ponto, indicar pessoas para o seu projeto que elas entram, né? Tem um jeito de checar se elas entraram ou não, né? Não vai ser... Tem toda uma tecnologia por trás que a gente estava implementando. O que mais que vai gerar ponto, Hugo? Vai gerar ponto tarefas de fixação de conteúdo. Então, quando você aprende uma coisa, alguém vai lá e te pergunta e você responde, ajuda a fixar. Vai gerar ponto tarefas... O que acontece? A última aula vai ser o momento que você vai fechar seu plano. Só que ao longo das aulas, né, as aulas anteriores à última, são aulas que, em teoria, estão ali para te preparar para você fazer o plano. Tudo, cara, o objetivo final deste desafio é você fazer o plano. E as aulas de antes são aulas que estão ali para te preparar para fazer o plano. Então, essas aulas elas vão te preparar não só com teoria, mas também vão ter tarefas que já são tarefas que estão te preparando. Porque tem a tarefa para você entender o que é um gatilho mental, para ver se você entendeu ou não. E tem tarefas que são práticas mesmo que você vai usar no plano. Por exemplo, se você vai ter uma aula lá, se você optar por lançar um expert. Como é que você encontra um expert? Cara, tem as tarefas que você tem que fazer. Uma delas é fazer uma lista de potenciais experts. Exatamente. Então, essa lista vale ponto. Essa lista vai lá no seu plano depois. Só que no dia que a gente ensinar isso para você, vai ter uma tarefa para você listar os nomes, para você já ir se preparando para o seu grande plano. Exatamente. Então, isso também vai valer ponto. Vai valer e vai ser legal. E é por isso também que a gente teve que criar o dashboard, porque tem tecnologia envolvida em criar um sistema que fizesse os pontos. Porque, é ruim se vai jogar futebol e não sabe quem ganhou. É tipo ping-pong, você está jogando, mas você não está contando ponto. Então, a gente precisava de uma tecnologia para fazer isso e a gente programou ela, basicamente, né? Os nossos programadores, o nosso programador programou, então vai rolar isso. Então demorou um tempinho e por isso que a gente tem que também centralizar tudo no dashboard também, né? E essa era a típica coisa que, voltando lá no começo do podcast, era sempre um plano de, cara, a gente sempre tinha um plano, vamos gamificar, vamos tornar o negócio mais divertido. Mas ele sempre estava em segundo plano. Aí veio 2020 e falou, opa... No caso do evento virtual, a gente teve que implementar isso porque a nossa consultora falou para implementar. É sempre bom, é sempre bom que tem uma pessoa externa te ajudando, desafiando, porque ela fala coisas que você te tira da zona de conforto, né? E aí a gente aprendeu que isso funcionou muito durante o evento.
o engajamento, as pessoas. Isso é um ganha-ganha total. Então, vai rolar isso no desafio 6 em 7. Então, várias coisas vão ganhar plano. Érico, o que conta ponto? Qual vai ser os prêmios? Eu não sei se a gente pode dar umas palhinhas de prêmios aqui, mas o ideal é que vai ser bem mais engajador por causa disso. E a nossa intenção é fazer isso mais divertido para você, porque de 6 em 7, por si só, pode ser mais divertido se você estiver engajado num jogo. Um jogo que você ganha. Quanto mais você faz, mais pontos você ganha. E você pode fazer vários times também, né? Sim. Os times da sua casa. Você não precisa só competir com vamos dizer assim, com todo mundo que está nos 500 mil pessoas que potencialmente vão estar nesse desafio, né? Porque às vezes a pessoa se inscreve, mas não vai, aquela coisa toda. Mas você pode estar competindo fazer um mini time em casa. Chamar a galera para te ajudar, projeto, né? Se você tiver pessoas do seu time, ou que você queira que esteja no seu time, quem vai ganhar o ponto, a gente pode fazer um prêmio a gente mesmo e tal. Então, é interessante isso. E no dashboard você vai ter acesso aos pontos de todo mundo, né? Exato. Ao ranking, né? Você tem acesso ao ranking. Aos seus pontos e ao ranking, né? Ao ranking, entendi. Não aos pontos de todo mundo. Exato. Mas que mais, Hugo? Temos mais alguma surpresa, uma inovação nesse lançamento? Essa é basicamente a maior de todos. É engraçado que uma vez eu vi uma... Que é, tipo, gigante, assim, quando a gente faz diferente. Aprender mais divertido, a gente tem chance de mais resultado, né? A gente para 2 horas, às vezes, para ver um filme. Por quê? Porque o cara passou anos filmando aquilo. Matrix, já pensou a produção? Quantos anos se passaram para fazer aquelas 2 horas de filme? E eu acredito que já pensou se tivesse uma aula de matemática que tivesse aquela produção? Já pensou? E eu sei que é difícil de ter por causa do retorno de investimento que aquela aula dá versus um filme, né? Então é difícil de justificar isso de uma forma economicamente viável, sem quebrar quem está produzindo, né? Mas o tempo inteiro, a gente está procurando transformar a experiência de aprender, tanto no gratuito quanto no pago, para que as pessoas tenham mais resultado. Se for mais divertido, as chances são que mais gente vai fazer. Do mesmo jeito que o Cross fez com burpee, ou com flexão. Ele gamificou, né? Tornou um jogo. E a produção dessa gamificação, discutivelmente, ajudou no fato do esporte se propagar. É interessante isso. Então agora vai ser a nossa tentativa de gamificar e tornar aprender 6 em 7 mais interessante e, quiçá, mais divertido. A palavra é mais divertido para você e para as pessoas que estão ao seu redor. É isso mesmo, cara. E aí, só pra gente deixar também bem claro, que é uma pergunta que chega muito, em caixinha de pergunta, quando abre, chega no suporte. As aulas, como é que é a dinâmica delas? Quando eu pergunto como é que a dinâmica é, quando é que elas começam, mais ou menos, quanto tempo elas duram? Olha, que horas que vai começar? Você sabe, mais ou menos? Se eu não me engano, se não mudou, 7, a gente ainda né? não fechou, geralmente é 7 horas da noite. 7 horas da noite. Deve estar lá no guia. Então, ela começa às 7. Geralmente, são 1 a 2 horas de aula. Então, depende um pouco das aulas. São 1, 2, 7, 8, 9. A gente tem um espaço para estudo de caso. Então, a gente gosta, no nosso método, de não só ensinar, mas depois ter a chance de entrevistar pessoas que aplicaram aquela devida parte ensinada e como é que elas tiveram resultado. A gente não acredita que se aprende só com teoria, a gente aprende com teoria e exemplos. Hoje é engraçado que se aprende muito com exemplos. Às vezes a gente aprende mais com exemplos do que sem exemplos, né? Sabe-se quem me segue que eu entro num freezer de água gelada quase todo santo dia. Hoje eu entrei, fiquei 2 minutos e 40 segundos lá dentro. E eu acredito nos benefícios disso, não estou recomendando ninguém entrar, não. Mas, assim, ontem a gente estava em casa, o Hugo estava em casa, aí o meu filho falou assim, nossa, eu quero entrar. E a gente foi lá e deixou ele entrar, e ele entrou aos 10, 9 anos, uma coisa que para muita gente é muito complicado entrar, e ele entrou lá. E aí eu tenho um grupo do freezer, né, no Telegram, um grupo secreto, só quem tem freezer em casa. Tem umas 7 pessoas que tem, então a gente divide o que a gente sente, aquela coisa toda. E eu postei lá. E aí, a Gi Hedler, que também tem um freezer, tá no grupo da galera do freezer, ela virou para mim e escreveu uma coisa muito interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui. É isso aí. O exemplo arrasta. Então, o que ela quis dizer com aquilo? O meu exemplo arrasta.
E não é só no freezer, não. O exemplo arrasta. O exemplo de pai arrasta em qualquer coisa, do bem e do mal. Sim. Né? Então, a gente acredita que o exemplo arrasta. Então, numa aula, não vai ter só aula, vai ter exemplo. Muitos exemplos, porque o exemplo arrasta. E arrastar quem? Você que está participando do desafio para fazer o 6 em 7 também. Então, tem isso, tem essa parte. O que eu falo? Você tem que orçar de 3 a 4 horas da sua noite. Então, se você cara, tem a uma noite babá... Exatamente para que o maior número de pessoas consiga cumprir. A gente sabe que tem gente que ao longo do dia tem obrigação. 7 então, às 11, bloqueia. na sua agenda ali. 7 às 11, bloqueia. Se 6 em 7... É uma prioridade para você. É uma prioridade para você. Nessa semana se torna uma prioridade para a gente. A gente bloqueia não só o nosso tempo para dar aula, mas a nossa equipe para responder as perguntas. Inclusive, a gente tem, classicamente, já não é diferente, a gente tem um grupo de estudos durante o lançamento. Exato. Para não só você postar suas perguntas, sim minha equipe procurar responder a maioria delas. E você trocar ideia com outros participantes ali também. Então, é assim, um grupo lá dentro aula, do Facebook. Exemplos, atividades. São 3 coisas. E desafios. E dessa vez, você vai ganhar ponto pelas suas atividades, e até você vai ter, até por uma maneira ou de outra, eu acho que o jogo ele permite comparação, né? Então, às vezes é ruim, às vezes é bom, mas você, de uma maneira construtiva, você pode saber, cara, quanto eu estou fazendo versus quantas outras pessoas estão fazendo. Será que eu estou fazendo a minha parte? Será que eu estou fazendo 150% da minha parte? E se eu pudesse comparar com todo mundo que está participando do lançamento? Então, essa inteligência é interessante para você ter, e essa interatividade vai ser acontecendo no Desafio 6 em 7. Uma também pergunta, mais para deixar claro, provavelmente, quem está aqui com a gente. Se você está com a gente aqui desde o começo do aquecimento, você provavelmente já deve saber. Mas se você chegou agora e está com essa dúvida, tem pré-requisito para participar desse desafio? Você tem que ter background em alguma coisa, marketing ou qualquer outra coisa? Se você tiver algum background, é pior. Mas até dá certo. Por quê? Geralmente o 6 em 7 ele é muito novo. E as pessoas que têm background, eles tentam ver o 6 em 7, todo esse projeto da lente delas. Se você é publicitário, os publicitários me dão mais trabalho para fazer um 6 em 7 que um personal trainer, que nunca viu marketing em nada. Por quê? O personal trainer vem com um quadro branco, o publicitário vem com um quadro preenchido, e não tem nada de errado com isso. Ele, né, tem seus... De algum jeito isso também ajuda ele no processo. Do mesmo jeito que você vai ensinar um idioma para uma criança que não fala nenhum idioma, as chances são que ela vem com a cabeça 100% limpa. Se você vai ensinar um inglês para uma pessoa que já fala português há 25 anos, há 30 anos, há 40 anos, ela vem com a cabeça muito preenchida. Então, ela tenta falar inglês como se fala português. E, ao mesmo tempo, o contrário, né? Se a pessoa vai ensinar português para alguém que já sabe inglês... Ele vê a língua com os critérios dele. Inclusive, é interessante, né? Às vezes, você vê lá fora, o meu filho aprendeu inglês mais ou menos primeiro. Então, quando ele chega, pede um brinquedo para o meu outro irmão, ele fala assim, posso ter esse brinquedo? Em português não é como... Isso é tipo você falando português do jeito que você fala inglês, né? Can I have this toy? Então, assim, o que eu quero dizer é que se você vai vir com a mente... E agora, quer dizer que quem fala português nunca vai aprender inglês? Não aprende. Vai ter um sotaque, vai ter uma série de limpezas que você tem que fazer na mão. Tem que pensar de um jeito diferente em várias coisas. Senão você vai acabar influenciando no resultado. Mas se você está do 0, absolutamente, não tem uma conta no Instagram, fantástico. Desde que você queira aprender. E se você já tem bagagem, também fantástico. Mas nesse estágio, eu te peço... para deixar sua bagagem de lado, né? Ali, e depois do desafio pega ela de volta, porque senão a gente vai ter que tentar preencher alguma coisa que não é preenchido. O copo, você tem que meio que esvaziar o copo um pouquinho para colocar outro líquido nele. Se colocar os dois, não tem espaço. Então a gente quando vai aprender, basicamente, se você já tem muito background, de repente você pega a sandalinha da humildade, deixa ela lá do lado e veste durante o lançamento, só nem que seja para viver a experiência, e depois você tira a sandalinha da humildade e fica não humilde mesmo, e depois vê o que você tem que fazer. Mas se você vier muito preenchido, é difícil da gente ensinar alguma coisa. Isso aí, cara. Para fechar este... Ah, não, tem uma coisa também, antes de fechar.
Esse desafio ele tem um ingresso VIP, uma experiência VIP. E aí, você sabe qual que é a diferença da experiência VIP para a experiência Você normal? que fez o design, qual que é a diferença exata? Qual que é a diferença exata? Você vai ter um painel diferente, sendo VIP, e quando você for assistir a gravação, a transmissão da aula, isso vale muito quando você for assistir a aula ao vivo. O VIP, uma pessoa normal, ela vai assistir uma transmissão do YouTube. Provavelmente vai ser o YouTube, não está 100% fechado isso, mas provavelmente vai ser o YouTube. Uma pessoa VIP, ele vai assistir a transmissão dentro de uma sala de Zoom. E é uma sala de Zoom que vai ser projetado para o Érico. Então, primeira coisa, cara, você vai aparecer na televisão, o Érico vai conseguir te ver, vai ver seu rostinho lá. O rosto, né? Que legal. Então, você vai ter essa proximidade dentro do desafio. Quando tiver um Q&A, são as pessoas que estão ali interagindo com o Érico que vão poder fazer perguntas para o Érico. Inclusive, vai ter um Q&A quase que diário, né? Exato. E eu não consigo fazer o Q&A, né, perguntas e respostas, com a pessoa que está assistindo do YouTube. Mas eu consigo fazer com quem está no Zoom. Então, sua chance de perguntar para mim é maior. É bem maior. E como é VIP, são bem menos pessoas ali na experiência VIP. Total. Então, essa possibilidade de interagir vai ter um evento... Um pré-evento. Um pré-evento exclusivo com convidados faixa preta. Então, o que significa isso? Vamos lá. Antes da transmissão começar... Em algum dia, algum dia, eu não sei exatamente qual que é o dia, é o terceiro, eu não sei se é o terceiro ou o quarto. Enfim, isso vai estar explicadinho lá. Quem me conhece sabe que, inclusive, enfim, minha esposa, é uma coisa que ela tem que lidar, é que eu sou muito ruim de memória. Então, mas tá tudo anotado, cara. Eu só faço tráfego porque existe Excel. Se não existisse, eu jamais conseguiria fazer. Mas, enfim, que eu sou ruim das coisas de cabeça. Mas vai ter um pré-evento que você vai aparecer lá. E aí a gente convidou um monte de faixa pretas e a gente vai, eu não sei se vocês sabem, né? O Zoom, quando você tem lá 500 pessoas dentro de uma sala, tá lá todo mundo na sala. O Zoom, ele tem uma funcionalidade que chama Breakout Room, que eu consigo pegar essas 500 pessoas e quebrar em várias salinhas com 5 pessoas só dentro de uma sala. Então, nesse evento, a gente vai pegar todos os VIPs, vai fazer essas Breakout Rooms. Então, ao invés de você estar lá, você vai chegar numa sala que tem 500 pessoas, e aí a gente vai apertar um botão, a mágica vai acontecer no Zoom. Você vai para uma sala que tem, sei lá, só 5, de 5 a 10, se eu não me engano, esse é o número. E dentro de cada salinha dessa vai ter um faixa preta, para você ir lá e trocar ideia com aquela pessoa. E também vai ter, além de essas quebras de salas, né, essas breakout rooms específicas com aquele faixa preta, no pré-evento também, às vezes você tem uma dúvida específica que a gente fala, cara, para esta dúvida, esse faixa preta é a melhor pessoa para responder. E aí você vai poder escolher, cara, eu tô com essa dúvida, então você vai lá falar com aquele faixa preta. Então você vai ter essa interação direta ali com o faixa preta específico, bem de perto, cara, trocando grupo, né? Em grupo, mas assim, grupos menores, trocando ideia diretamente com ele. Abre microfone, abre câmera e fala ali com ele mesmo. E além de, enfim, né, trocar ideia com aquele grupo menor também. Então, mais networking. É uma experiência intensificada, né? Tanto em interação com o Érico, durante a aula você consegue fazer você pode ter a chance de conseguir, não é 100%, né? Nada na vida é 100%. Mas a chance de você conseguir fazer uma pergunta para o Érico é bem maior. Você vai ter aí, sim, nada na vida, a não ser... Você 100% vai poder conversar com faixa preta, trocar uma ideia, e você vai ter um networking mais intenso também. Você sabe quanto custa o ingresso VIP? Ingresso VIP, ele muda muito. O último valor que a equipe passou para mim é que ele agora está em R$157. Tá bom. Então, esse valor pode variar para cima a partir daí. 1 ou 2 pizzadas aí. Não sei se isso é importante para você. E como é que alguém compra o ingresso VIP? Já sei. Vou botar um link no grupo do desafio do Telegram. Ah, boa. Tá? Vou botar um link lá. Tem esse link, só não sei de cabeça. Total. Então, você pode mandar um e-mail, ou se você não tiver no grupo do desafio do Telegram, a gente vai botar um link lá embaixo para você fazer o upgrade VIP. Gente, se você quiser. Se você não quiser, a experiência gratuita é essa aí. Algumas pessoas, para isso, o preço de, sei lá, 2 pizzadas aí para a família, ou uma, não sei, depende da... Para a família, dependendo nenhuma. Vale a pena e, de repente, não. É só uma maneira da gente criar uma experiência que muita gente
pede essa experiência de falar com faixa preta e de ter um pouco mais de interatividade, de assistir pelo Zoom, de estar lá presente, de eu conseguir ver você, ter uma conexão melhor. Mas a gente vai fazer isso. Show de bola. Isso aí, cara. Então, esse foi o episódio de hoje. O melhor jeito de uma pessoa, pra gente terminar, qual que é o melhor jeito de uma pessoa se preparar para esse desafio? Boa pergunta. Assistindo todos os episódios e aquecendo desses episódios que a gente está fazendo, né? Então, todas 7h47, às 2h07 e às 7h07 tem eventos de aquecimento e chamar mais pessoas para fazer isso junto com você. E se inscrever. www.d6em7.com.br, se você quiser se inscrever. Exatamente. Se você ainda não se inscreveu e está ouvindo a gente até agora, meu amigo, o que você está fazendo? Ou minha amiga, o que você está fazendo? Total. Isso aí. Um grande abraço, Hugo. Valeu, tchau, tchau. cara. Abraço.